Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É maravilhoso louvar a Deus. E a irmã Elisa, aqui, transmitindo a mensagem do Senhor para cerca de 9 milhões de pessoas no nosso Brasil, que não ouvem, não falam, mas tem esse privilégio. Para nós é tão comum, né? Mas olha, imagina só, 9 milhões de pessoas que estão assim, precisando ouvir, e a irmã Elisa é usada por Deus nesse momento. Queremos convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, por favor, em João capítulo de número 15, capítulo 15, como é maravilhoso estar louvando a Deus. Como é maravilhoso a gente poder nos dirigir à presença de Deus louvando. E como é maravilhoso Deus falar com a gente. Deus falar com a gente. Durante esse louvor, durante o momento que você esteve adorando a Deus, qual foi o seu sentimento? Qual foi o seu pensamento? Qual foi o seu desejo? Qual foi a sua petição diante de Deus? Transforme isso durante toda essa mensagem em um motivo de louvor, de petição a Deus nessa noite. João capítulo 15, convido você que está aqui, fique de pé. Você que está em casa também, por favor, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Capítulo 15, de 1 a 15. Nós vamos ver hoje à noite os efeitos da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, os efeitos da presença de Deus, da intimidade com o Senhor. Diz assim em João capítulo 15, Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais. Vós estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5, convido a todos a lerem comigo, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, e se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15, convido todos, por favor, leem comigo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto
recebi, ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Convido você para nós orarmos. Ó Deus, como é maravilhoso falar ou cantar, adorar ao Senhor. Como também é importante ouvir a sua voz por meio das Escrituras Sagradas. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor alimentará cada um de nós e proporcionará salvação aonde essa palavra for pregada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Capítulo 15 de João. Assim como o capítulo 13 de 1 Coríntios é para o amor, assim como 1 Coríntios capítulo 15 é para a ressurreição, acerca da dissertação da ressurreição, assim como o capítulo 11 de Hebreus é uma dissertação da fé, o capítulo 15 de João, ele é a comunhão íntima, a descrição da intimidade de Cristo com a sua igreja. Obrigado, Marcos. É a comunhão, a intimidade. Nós temos algumas citações que expressam salvação. Por exemplo, aceitar a Cristo, tomar a decisão ao lado de Cristo. Temos uma variedade de nomes que parecem cristãos. Algumas pessoas, alguns segmentos que dizem ser cristãos, mas não representam o nome de Cristo nem intimidade com Jesus. O falso, ele parece muito com o verdadeiro e até confunde o que é legítimo. Há uma coleção, uma vez eu vi uma coleção de relógios, e os relógios muito bonitos, e a pessoa me falou assim: olha, pastor, essa coleção de relógios, todos os relógios, eles são representação de relógios legítimos, e os legítimos custavam em torno de 4 mil, 5 mil reais, e ele me mostrou a coleção de relógios, e a coleção, ele é idêntico, até o peso do relógio, impressionante. Aí ele disse: o que diferencia é que eles são somente aparência, mas não é legítimo. Então nós vemos que existem pessoas cristãos que são chamados de cristãos, mas tem apenas o nome de cristão. Um dia desse, eu não ligo o rádio, mas um dia desse eu fui ligar o rádio, aí na hora que eu ligo o rádio, aí falou assim: e aí eu coloquei meu dinheiro todo na fogueira. Aí eu desliguei e disse: isso aí não é cristão. Então um negócio assim, estapafúrdio. Pessoas que se dizem cristãos e nomes de religiões que dizem cristãs, mas não têm a marca de Cristo. Mas qual é a marca de Cristo? Qual é a marca da originalidade, dos efeitos dessa presença de Cristo? Se muitos dizem cristãos, o Brasil é considerado país cristão, mas não representa os cristãos verdadeiros. Vamos ver, uma vez o Billy Graham, ele estava num avião, e ele estava lá, e de repente surgiu um homem visivelmente embriagado. O homem estava alcoolizado e ficava beliscando as pessoas, chateando as pessoas, e dizendo palavras ofensivas. E aí ele foi caminhando, e chegou à poltrona do Billy Graham, grande pregador, mensageiro de Deus. E aí quando ele chega perto da poltrona, ali no avião, alguém se levanta e diz assim para aquele homem alcoolizado: você sabe quem é que está sentado aqui? É Billy Graham. Aí aquele homem alcoolizado, aquele homem no estado de muita vergonha, disse assim: Billy Graham? Ah, eu já ouvi muitas mensagens suas, e eu fui muito impactado pelas suas mensagens. Billy Graham disse:
Nunca senti tanta vergonha na minha vida. Porque como um homem ter ouvido tantas mensagens e se encontrava no estado daquele? Então, qual é a autenticidade de um cristão? Jesus nos mostra aqui nesse capítulo 15. Em primeiro lugar, o cristão verdadeiro, pessoa que tem a marca d'água, a legitimidade de Cristo. Jesus disse: esse tem fruto, esse tem fruto. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo que estando em mim não der fruto, e todo que estando em mim não der fruto será cortado, e todo que dá fruto será limpo, para que produza mais fruto. O versículo 5 diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, esse e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o efeito da comunhão com Cristo é fruto. São frutos que Deus ele vai produzir em nós. Na Bíblia existem várias citações sobre frutos. Por exemplo, em Filipenses 1:11 tem o fruto de justiça, para que sejamos cheios do fruto de justiça. Ou seja, nós produzimos fruto quando nossa vida ela tem fruto de justiça, sentimento de justiça. Você passa no supermercado, alguém passa uma nota de R$50 a mais para você, com fruto de justiça, você devolve porque não é seu. Isso é fruto de justiça. Também na Bíblia tem o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. O fruto do Espírito Santo. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Você olha para si mesmo e vê se existe amor, alegria, paz, bondade, fé, fidelidade. Quando você fala, quando você vive, quando você acorda, você diz, olha para você e diz: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, e o Espírito Santo fará você viver uma vida de fruto. Você vai enfrentar uma segunda-feira com trabalho, com uma empresa, com pessoas as quais você diz: meu Deus, eu vou enfrentar uma situação difícil. Senhor, enche-me com fruto, com o poder do Espírito Santo. E você mesmo estando em lugares hostis, com pessoas hostis, o fruto do Espírito Santo agirá na sua vida. Amém? Vai agir na sua vida. Esse é o fruto que Jesus disse aqui, que eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Também um outro fruto que é apresentado na Bíblia é João Batista, quando ele diz: as pessoas vão vindo, ele está pregando no deserto, as pessoas estão vindo para que João batizasse. Aí João diz assim: olha, para com isso, venham, mas revelem verdadeiros frutos de arrependimento. Então, frutos de arrependimento. Houve uma década, mais ou menos a década de 90, houve assim uma enxurrada de várias pessoas famosas dizendo que eram cristãos, tinham se convertido e tudo mais. Alguns revelavam frutos de arrependimento, outros não. O que revela realmente se uma pessoa, um cristão de verdade, é se ele tem fruto de arrependimento. Jesus ele disse que pelos frutos conhecereis a árvore. E Jesus diz aqui que nessa passagem ele faz duas afirmações contundentes: fruto e o fruto em abundância. Esse fruto em abundância. Jesus ele tem os seus filhos, mas os seus filhos que têm frutos de justiça, frutos de arrependimento, fruto do Espírito Santo. Nós fomos chamados para dar frutos em abundância, em ações, palavras, procedimentos, atitudes, talentos, ocupações, engajamentos, envolvimento.
investimento, tudo que fazemos faz parte desse fruto do reino de Deus. Pode ser que ninguém veja você, mas vai ver o seu fruto. Lembro de um homem chamado Walter Zigmassa. Eu nunca vi esse homem, mas ele investia na vida dos seminaristas no seminário. Nunca vi, mas nunca ninguém conhecia ele, mas via o fruto na vida de cada aluno ali no seminário. Pode ser que os frutos ninguém valorize, mas Deus valorizará. José estava na prisão, mas ali ele estava produzindo fruto. Porque quando o padeiro e o copeiro tiveram os sonhos, ele perguntou: contai-me o sonho. Ele estava produzindo frutos dentro da prisão. Pode ser que não vejamos os resultados imediatos, mas tem efeitos permanentes. Lembro de uma vez um homem, ele ali na grande São Paulo, ali naquele centro de São Paulo, ele pegou um monte de folhetos como esse aqui. E aí ele pegava ali na entrada do... Obrigado, Fabiano. Ele pegava os folhetos em frente na saída do metrô, e ele distribuindo. Todo dia estava ali no lugarzinho, e o pessoal saindo do metrô, ele distribuindo folheto evangelístico. E levou-se muitos anos, e ele cansou. Ele disse: não estou vendo o resultado, não estou vendo o fruto, não estou vendo ninguém se converter. Parou. Quando foi um dia, ele passou, por acaso, no mesmo local que ele ficava, na saída do metrô, e tinha uma pessoa distribuindo folheto, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo, distribuindo folheto. E aí, de longe, ele pensou assim: coitado, passei tantos anos fazendo isso, não tive fruto nenhum, mas de qualquer forma eu vou lá falar com ele. Aí chegou pertinho dele e disse assim: olha, faz muitos... com licença, quero dizer para você que eu também fazia esse trabalho como você, mas eu cansei, desanimei, dava folheto, mas nunca vi ninguém se converter. Aí aquela pessoa que estava ali disse assim: nossa, é você? Saiba que um dia eu recebi um folheto aqui, não sabia quem era a pessoa, vim um dia para agradecer, não tinha mais ninguém, então Deus tocou no meu coração para fazer o trabalho que você estava fazendo. Ele não sabia do fruto, mas Deus estava dando fruto. Então semeie. Deus pode fazer com que você veja o resultado do fruto, ou pode ser que você não veja o resultado do fruto. Também, quando nós produzimos frutos, nós podemos abençoar outras pessoas. Você produzindo frutos, você pode abençoar outras pessoas. Há muitos anos atrás eu recebi uma ligação aqui da igreja, e aí perguntou assim: pastor, eu sou diretor aqui do acampamento batista, o pastor Décio. Ele disse: olha, eu estou precisando de um pedreiro, você pode indicar um pedreiro? Aí eu indiquei o pedreiro. Aí o pedreiro foi, trabalhou, e aí ele disse, aí tinha um rapaz aqui da igreja, Fábio de Jesus, e o Fábio foi levado também para trabalhar. E o Fábio começou a trabalhar lá com o pastor Décio no acampamento batista, e olha como a bênção é grande. O Fábio tem um irmão, o Fabrício, e o Fabrício estava imerso em uma vida de alcoolismo, tentou suicídio, várias coisas. Olha, o pastor Décio, através do Fábio, adotou esse menino, o Fabrício, e esse menino aceitou Jesus, foi para a clínica, se converteu. Hoje, mais de 10 anos, pastor Décio já saiu do acampamento, não é mais diretor. O Fábio está lá, o Fabrício está lá trabalhando, e é bênção. Então, quando você produz fruto, o fruto se reproduz na sua vida, na vida de outras pessoas. Um dia desse eu fui lá ver e encontrei o Fabrício. Eu disse: nossa, Fabrício, você é um testemunho ambulante do poder de Deus. Lembro de uma vez que eu fui socorrer, ele queria se jogar na frente de um carro, e Fábio pediu oração, e hoje é um servo de Deus, casado, trabalhando, servindo a Deus. O que diferencia a nossa vida é o fruto de Jesus na nossa vida, que podemos ver e às vezes não vemos, e também se reproduz nas nossas vidas. Segundo lugar, o que nos mostra ser um cristão verdadeiro? Qual o efeito
da comunhão com Jesus? Qual é o efeito da presença de Jesus? Você já percebeu quando você anda com uma pessoa, uma pessoa inteligente, você se sente inteligente? Ou então você dá aquela sensação assim de que, quando você anda com uma pessoa bonita, ou quando você anda com uma pessoa que tem um papo bom, uma pessoa bem-humorada, você já percebeu que há uma influência na sua vida? Cristo é assim e muito mais. E ele disse assim, que quando anda com ele, se torna discípulo dele. Versículo de número 8, ele diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. O discípulo, você sabe o que é? O discípulo é aprendiz, o discípulo é aluno, o discípulo é a cópia, ele é a reprodução do seu mestre. Jesus afirma nessa passagem que os nossos atos, eles chegam aos céus. Nisto é glorificado o meu Pai. Os seus atos chegam aos céus. Aqui Jesus está dizendo isso. Deus é glorificado através deste fruto e também do discípulo. Os frutos em abundância também, eles refletem o discípulo. Os frutos são condições para ser discípulo de Cristo. Toda pessoa que ela aceita Jesus, toda pessoa que recebe a Cristo, quando você recebe a Jesus, se torna um discípulo, se torna um imitador, se torna um reprodutor. Porque, por natureza, nós somos seres assim. Nós somos seres que imitam, que reproduzem o que vê, o que ouve. A criança, ela imita os pais, a família. Imita também, se ela não tem um padrão dentro de casa, ela vai imitar a violência, ela vai imitar a agressão, os palavrões. E a chance de se tornar um adulto agressivo é muito grande. Mas a família é apenas o começo da imitação. Nós somos seres, nós somos pessoas que nós temos essa capacidade de imitação. Os filhos veem os pais e eles começam a copiar. Os nossos olhos, questão de segundos, fazem uma captação muito forte do que nós vemos. Por isso que é importante, dentro da nossa casa, sermos bons exemplos. E quando faltam os bons exemplos dentro de casa, Deus, ele pode usar a igreja de Jesus para ser cópia dos nossos exemplos, para nós usarmos como modelo para nós. É preciso que nós sejamos discípulos de Cristo, ou seja, imitando a pessoa de Cristo. Jesus diz assim: assim vos tornareis meus discípulos. Qual é a diferença de um discípulo e um consumidor? Um discípulo é um seguidor, um consumidor ele apenas consome. O discípulo é diferente de um religioso. O religioso, ele apenas bate carteirinha, ele vai lá na igreja, marca o horário. Mas o discípulo, ele vem na igreja para se revestir e continuar praticando na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. O discípulo é diferente. O discípulo, ele não apenas vê, mas ele se torna participante. O discípulo, ele é diferente do espectador. O discípulo, ele não fica cobrando dos outros: você tem que fazer isso, você tem que ser crente desse jeito. O discípulo, ele passa a imitar a Cristo e ele se torna um modelo a ser imitado. É muito perigoso uma pessoa que fica cobrando dos outros que tem que ser. O discípulo de Cristo, ele imita a Cristo e convida outros para que sejam imitadores também. O discípulo é diferente do explorador. Pregadores e pessoas que vivem exploradas. É triste ver que a caricatura religiosa nesse Brasil, as pessoas conhecem muitas vezes o crente, ou o cristão, ou a igreja de crente como exploradores. Isso não representa Cristo. O cristão, ele não é um explorador, nem um pregador, nem um pastor, mas ele é um servo. O discípulo é semelhante ao mestre. O discípulo é um seguidor. O discípulo, ele é inspirador.
ele gera inspiradores. O discípulo também, ele é um imitador de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O discípulo, ele tem as marcas de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Ah, pastor, eu frequento a igreja. Não, não perguntei isso. Você é um discípulo de Jesus? Ah, pastor, eu tenho 20 anos de batizado. Não, não perguntei isso. Você é um discípulo de Jesus? Ah, pastor, eu canto na igreja. Não, não perguntei isso. Você é um discípulo de Jesus? Ah, pastor, eu entrego o dízimo. Não, não perguntei isso. Você é um discípulo de Cristo? Segue Jesus, imita Cristo. Você convida pessoas para seguir a Cristo. Você é uma pessoa que tem prazer em ouvir a pessoa de Cristo. A sua alma tem prazer em caminhar com Jesus. Então você é um imitador de Jesus. Você é um discípulo de Cristo. O discípulo, ele não cobra, ele vai e faz. O discípulo não fica apontando, condenando. Ah, não, o discípulo, ele, ao ver aquilo que está errado, ele sofre e pede e se propõe a ajudar. O discípulo de Cristo é diferente. O discípulo não é aquele que fica arrogantemente dizendo o que faz, mas o discípulo é aquele que humildemente mostra a pessoa de Jesus. Em último lugar, a marca e o efeito de um seguidor de Jesus. A marca e o efeito de estar perto de Cristo. Você já chegou perto de uma pessoa e essa pessoa é muito amiga, muito terna, muito simpática, e você sai dali e diz: nossa, mas que legal, que bom andar com essa pessoa, que bom. O efeito da presença da pessoa, ela tem um impacto na sua vida. Terceiro impacto de Cristo na nossa vida, ele diz aqui no versículo de número 15, ele diz assim, ó, você está com a Bíblia aberta, amém, querido? Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. O tema amigo não foi apenas explorado por Cristo, né? Mas Abraão foi chamado amigo de Deus, Daniel foi chamado amado de Deus. A designação amigo nos comunica diversas coisas. Diversas coisas. Amigo, quero contar com vocês aqui a ajuda. Eu vou falar e você vai falar para mim o que pensa quando fala amigo, tá bom? Combinado? Eu vou falar amigo e você vai falar uma característica de amigo. Por favor, peço sua ajuda. Amigo. Fiel. Companheiro. Comunhão. Amigo. Verdadeiro. Amigo. Que não fala amém para tudo que eu faço, me confronta. Amigo. Honesto. Tem uma honestidade, fala as verdades para nós, que às vezes alguém que não é amigo fala só por detrás. Amigo é um parceiro, é um companheiro, é alguém que se identifica com a gente. Cristo é tudo isso e muito mais para nós. E ele disse: não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Eu creio que você tem amigos, eu creio que você já teve amigos, mas todos eles têm algumas características, mas em Jesus tem todas. Jesus estabelece a diferença entre os amigos e os outros têm limites, mas Cristo disse, ele foi além, ele disse assim, ó, os amigos vão até certo ponto. O amigo, ele pode ser companheiro, o amigo pode ser fiel, o amigo pode ser honesto. Aí Jesus foi muito mais. Ele disse assim, ó, não existe amigo que possa dar a vida em favor dos seus amigos. Então Jesus é tudo isso e foi muito mais além. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Jesus, ele foi um amigo, ele é um amigo total, incondicional, voluntário. Ele foi um amigo também substitutivo, porque ele se entregou no nosso lugar. Também amigo na forma vicária, ou seja, ele estava ali pagando o preço por nós. Jesus foi um amigo também na forma chamada propiciatória, satisfez as exigências
de Deus, Ele se entregou por nós. Creio que a nossa entrega a Cristo nunca deve ser inferior, mas igual ao que Ele fez por nós. Deve ser total, incondicional, sinceramente, profundamente. Existem vários tipos de amigos. Temporários, às vezes um amigo que você de oi, um amigo da infância, mas Cristo é um amigo que preenche todos esses requisitos e é um amigo permanente. Creio que você conhece, ou você nunca ouviu, o hino 150 diz: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Deus se fez homem na pessoa de Cristo, e Ele é nosso, Ele se tornou Senhor, mas também se tornou amigo. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like, e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.